tarde, boa noite. Estamos de volta com mais informática para concurso público. E hoje vamos ver aqui o assunto. Até já vimos anteriormente, mas não entramos tão a fundo. Mas hoje trouxe aqui a diferença entre protocolo TCP e UDP. Vem comigo para a questão. Questão 52 diz assim, da banca Sebrasp, cargo de agente para a Polícia Federal de 2021. UDP e User Datagram Protocol e TCP, Transmission Control Protocol, são protocolos da camada de transporte do modelo ISO-OSI. Está certa ou está errada essa questão? Digam-me aí, coloquem aí no comentário, hashtag certa, hashtag errada. Então, bora ver aqui na lousa comigo estes conceitos. Vem comigo. Vamos lá, primeiramente, vamos falar aqui do protocolo UDP. O que vem a ser o protocolo UDP, pessoal? É um protocolo aí de internet mais simples que o TCP, pessoal. Esse tipo de protocolo, ele não é orientado à conexão como o TCP. Então, ele não controla a transmissão, não controla a transferência, né, de dado como no TCP, tá? Esse tipo de protocolo, pessoal, ele não se preocupa aí com serviços de verificação de erros, ele não se preocupa se a conexão ela está sendo mantida, e se o destinatário recebeu a mensagem, como no TCP, que sempre está com essa verificação de erro, sempre está verificando a conexão, se o destinatário recebeu a mensagem. Ele é diferente neste sentido, tá bom? Então, vamos colocar aqui. É um protocolo, né? Protocolo de internet. A questão já fala isso, mas eu vou colocar aqui User Datagram Protocol. Então, eu vou colocar aqui que ele não é orientado à conexão, tá? Então, ele não se preocupa aí, né? Não controla a transferência, né? A transferência de dados. Tá? Ele também não se preocupa, né? Não se preocupa aí. Opa. Não se preocupa, tá? Com verificação de erros. Conexão mantida. E se o destinatário, né, recebeu a mensagem. Beleza, pessoal? Então, no protocolo UDP, pessoal, os pacotes eles são enviados aí para o destinatário, né? E o remetente, ele não se certifica, né, se o destinatário recebeu o pacote. Então, se o destinatário, por algum motivo, ele perder esse pacote aí no meio do caminho,
Então, o remetente ele não é avisado. Então, o que acontece? O remetente ele não reenvia o pacote novamente, né? Então, sendo assim, esse protocolo ele não é um protocolo tão seguro, tá? Quanto o TCP, beleza? Então, vou colocar aqui quanto ao envio de protocolo, de pacote. Como que funciona o envio de pacote, né? O envio de pacote, né? O destinatário envia o pacote para o destinatário, não, o remetente, né? Fiz aqui errado. O remetente envia o pacote para o destinatário. Tá? Só que o remetente não certifica se o destinatário recebeu a mensagem. Beleza, pessoal? Tá? Então, o que acontece? Se o destinatário perder algum pacote durante a transmissão, o que acontece, pessoal? O remetente não é avisado e não reenvia o pacote. É assim que funciona esse envio de pacote, por isso que não é algo, né? Não é seguro, né, pessoal? Pode haver perdas aí de pacotes no meio do caminho aí, tá? E não ser transmitido, tá? Algo importante, por exemplo. Vamos colocar aqui na outra página. O DP, pessoal, ele é utilizado aí, mas por que existe, né? A gente fica se perguntando por que existe o DP, sendo que ele perde pacotes, né? Sendo que ele não é tão seguro, sendo que ele não verifica erros, sendo que ele não verifica conexão, ele tem várias coisas aí que a gente fica se perguntando, por que existe o DP se o TCP é melhor, né? O DP, pessoal, ele é utilizado, pessoal, para transmissões ao vivo. Tudo que é online, jogos online. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, a velocidade é algo que é importante. Então, o DP ele é mais rápido que o TCP. Então, neste caso, é melhor utilizar o DP por ele ser rápido. E durante uma transmissão ao vivo, a gente precisa de velocidade, né? E nestes casos de transmissão ao vivo, jogos online, a correção de erros, ela não é tão necessária. Ela não é necessária, na verdade, né? Por quê? Porque assim, o servidor, ele vai enviar um fluxo lá de pacotes lá, né? O servidor vai enviar um fluxo de pacotes UDP, né? Para os computadores, que tá todo mundo lá assistindo o jogo, né? O jogo ou a transmissão online, né? Se houver a perda da conexão por alguns segundos, o que vai acontecer?
o vídeo ele vai ser congelado, ele vai ficar perder aquela conexão, vai ficar tremendo, né? Ou o vídeo vai ficar pulando algumas partes, né? Alguns trechos da transmissão, né? Mas o vídeo continua sendo reproduzido, beleza, pessoal? Ele não vai perder essa conexão, mas ele vai ter esses probleminhas aí, né? Então, por esse motivo e por ele ser rápido, né? O DP é rápido, então ele é mais adequado nesse sentido de transmissão ao vivo, tá bom, pessoal? Por isso existe o UDP. Então, eu vou colocar aqui, UDP, para que serve? Para que serve, tá? Então, vou pôr transmissão ao vivo, né? Jogos online, ok, pessoal? Então, como que funciona isso aqui, né? O servidor envia pacotes UDP para os computadores. Certo, pessoal? Então, o que que acontece? Se houver aí, né? Se por acaso perder a conexão, se perder a conexão, lembre-se que o DP não é orientado à conexão. Então, ele não se preocupa com a conexão, né? E aí, o que que acontece? Há perdas aí, né? Há perdas aí. Então, o vídeo, ele pode congelar, né? Pode congelar, pode tremer, certo? Ele pode pular, né? Pular trechos, certo? Mas a gente tem que lembrar aqui que o vídeo continua sendo reproduzido. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, nós já vimos numas aulas anteriores, até falei sobre o TCP, né, pessoal? Mas nós vamos recordar aqui sobre o TCP. O DP é isso que eu tinha que falar mesmo, não tem muitas coisas para falar do DP, tá? Vamos lá, agora entrar no assunto do TCP. O TCP, pessoal, a gente sabe que é também um protocolo aí de internet, né? Protocolo aí de controle de transmissão e ele é um protocolo orientado à conexão, diferente do UDP. A conexão sendo estabelecida, né? O que que acontece? Os dados eles são transmitidos em duas direções, tanto do remetente para o destinatário, como do destinatário para o remetente, né? E ele também encerra a conexão, ele se preocupa com a abertura da conexão e o encerramento da conexão aí após a transmissão desses dados, tá? E o TCP também, ele verifica se há erros, pessoal, há erros durante aí a transmissão, diferente do DP que não verifica se há erros, né? Então isso faz o quê? Isso garante, né, que os dados eles sejam entregues aí na ordem, né, em que forem enviados, né? E também se caso houver algum erro, ele retransmite novamente. Então não há perdas de pacotes, né, pessoal? No TCP não há perdas de pacotes. Então, o TCP ele se torna mais confiável aí que o UDP. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui.
protocolo, né? Protocolo de controle de transmissão. Tá? E ele é orientado à transmissão, à conexão, orientado à conexão. Opa. A conexão, pessoal. Tá? Então, como que vai funcionar, né? Os dados neste TCP, os dados são transmitidos em duas direções, né? Tanto do remetente para o destinatário, né? Como do destinatário para o remetente. Beleza, pessoal? E também ele se preocupa com abertura e encerramento da conexão. Ok? Então, após ele transmitir os dados, é encerrada aí a conexão, tá certo? Verifica erros, né? Verifica erros na transmissão. Tá, pessoal? E também ele tem uma ordem, ele é organizado, né? Organizado aí, tá? Então, ele garante que os pacotes aqui ficou errado aqui. Ele garante que os pacotes sejam entregues, né? Sejam entregues na ordem, tá, pessoal? Na ordem. Então, com isso, né, o TCP, ele se torna aqui mais confiável, né? Mais confiável que o UDP. Beleza, pessoal? Vamos aqui para outra página, pessoal, vamos continuar. Então, ao conectar aí uma página da web, pessoal, seu computador ele vai enviar os pacotes TCP para o servidor da web. E aí solicita aí que a página seja carregada, né? Venha de volta para você. Então, o servidor da web, ele vai lá, responde enviando também pacotes TCP, né? Daí, seu navegador, né, da web, ele junta todos esses pacotes para apresentar essa página para você, tá? Então, é assim que funciona aí o TCP, pessoal. E o TCP, ele usa aí um mecanismo de controle de fluxo. Outra informação que nós precisamos colocar aqui é que o TCP, ele controla fluxo, pessoal. Isso nós vimos aí na aula passada, pessoal, né? Nós vimos na aula passada, quando nós falamos aí das camadas lá do OSI, né, pessoal? Vocês estão lembrados? Então, esse controle de fluxo é bem legal, porque ele garante aí que o servidor não fique sobrecarregado aí, né? Então, quando você faz esse controle de fluxo, o remetente ele vai lá e envia esses pacotes para o destinatário, né? E ele controla aí a quantidade de pacotes que ele está enviando para não sobrecarregar, né? Para não fazer um pico aí elevado aí
e fazer com que o servidor caia, né, pessoal? Então, ele faz como? Ele armazena aí dados num buffer, né, pessoal? E ele, um buffer de envio, né? E recebe dados do buffer de recebimento. Então, quando o aplicativo lá na ponta, né, estiver pronto, ele vai ler os dados do buffer do recebimento. Então, o remetente vai enviando esses dados, esses pacotes, e isso vai sendo armazenado lá no buffer de envio, tá, pessoal? E quando o buffer de recebimento tiver vazio, esse buffer de recebimento vai carregar todos esses dados, tá, pessoal? E vai conseguir ler esses dados. Quando o aplicativo lá na ponta tiver pronto, ele vai conseguir ler esses dados de recebimento, né? Então, se o buffer de recebimento ele estiver cheio, o receptor, né, ele descarta o recebimento dos dados, porque não cabe mais, né, pessoal? Então, o remetente está lá enviando. Se o buffer de recebimento tá cheio, né, ele não vai conseguir armazenar mais, e o receptor, o que ele faz? Ele vai lá e descarta esses dados, tá, pessoal? E aí ele vai informar ao remetente o quanto tem de espaço lá para que o remetente possa enviar dados novamente para esse buffer, tá bom? Então, o UDP ele é ruim neste sentido, porque ele não fornece esse controle de fluxo, né? Então, pode sobrecarregar aí e realmente ter aí um sobrecarregamento aí e o servidor parar, né, de funcionar devido ao altos pacotes, né, que tá vindo lá pelo tráfego de rede, né, pessoal? Então, o UDP ele faz isso, que ele pode acontecer? Ele pode até descartar, né, pacotes ali e perder mesmo, porque ele não consegue consumir. E o TCP não, ele não perde, porque ele tem esse buffer tanto de envio quanto de recebimento. Então, se o buffer de recebimento está cheio, ele vai segurar para que quando descarregar ali, aí ele envia mais, ok? Então, ele tem esse controle aí de fluxo através do buffer de envio, né? E recebimento. Beleza? O DP, né? Vou por aqui. O DP não tem. O DP não possui buffer. Não possui buffer. Então, se o destinatário não consumir, né, dados são descartados. Beleza, pessoal? Então, o TCP, pessoal, ele é mais lento, ele tem uma desvantagem nesse sentido, né? Ele é mais lento que o UDP, né? Justamente porque ele não envolve todos esses processos, o UDP não envolve todos esses processos que o TCP tem, né? O TCP ele estabelece a conexão, ele verifica esses erros, ele controla esse fluxo, né? Ele garante aí, né, que os dados vão ser recebidos na ordem. Então tem tudo isso que o UDP não faz e por esse motivo, né, ele se torna aí mais rápido. Tá certo, pessoal? Então, como a gente pode ver no contexto geral, pessoal, no contexto geral de tudo que nós vimos aqui, nós podemos concluir, pessoal, que o TCP e o UDP, deixa eu escrever direitinho aqui. Nós podemos concluir, tá? Com toda essa nossa explicação, que o TCP e o UDP, eles fazem parte de qual camada, pessoal?
da camada de transporte, pessoal. Camada de transporte, exatamente. Tá certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha que falar de TCP e UDP. E vamos lá para nossa questãozinha para a gente estar respondendo ela. Vem comigo aqui para a questão. Então, lá, UDP e TCP são protocolos da camada de transporte do modelo OSI. Exatamente, tá correta essa questão, pessoal. É isso aí, pessoal. Hoje ficamos por aqui com essa questão. Amanhã nós viemos com mais questão. E Deus abençoe. Beijos e tchau, tchau.